Oséias. Vamos abrir primeiro em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Abra o capítulo 1, verso 31. O tema da nossa breve reflexão é um filho muito amado por Deus. Quem é esse filho a quem Deus tanto ama? Vamos ver. Deuteronômio, capítulo 1, verso 31. É o nosso primeiro texto que vamos ler neste momento. Deuteronômio 31. Você que encontrou, acompanhe comigo. Diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Bom, você sabe que o livro de Deuteronômio são alguns discursos de Moisés, já no final de sua vida. Os fatos já se passaram e ele está recontando a história, mostrando para o povo como Deus tem cuidado deles e repetindo os mandamentos, as leis e também bênçãos e maldições que aparecem no capítulo 28 em diante. E aqui ele recapitula um fato para o povo de Deus, para Israel, o filho de Deus. Ele fala assim: olha, Deus, como um pai que tanto nos ama, pegou o seu filho pela mão, Israel, e caminhou com o seu filho em meio ao deserto, para que aqui nos trouxesse, neste momento, neste lugar, a terra que manda leite e mel. E de fato podemos observar Deus como um pai conduzindo o seu filho Israel. Você se lembra que no deserto Deus cuidava deles em todos os aspectos. Deus pediu a Moisés, ou ordenou a Moisés, construir uma tenda para que Deus pudesse morar em tendas ao lado dos seus filhos amados. Desde que o pecado criou separação entre o homem e Deus, Deus deseja estar próximo e perto dos seus filhos, de tal modo que resolveu materializar sua presença através de uma morada, um lar, um santuário em meio ao seu povo, em meio aos seus filhos. E se nós morássemos ou tivéssemos vivido aquela experiência no deserto, em nossas tendas, nós veríamos a nuvem de Deus que acompanhava seu filho amado, seus filhos amados em meio ao deserto, de manhã ou ao longo do dia. Essa nuvem nos protegia do calor escaldante do deserto. À noite, essa mesma nuvem tornava-se uma coluna de fogo para aquecê-los e também preservá-los do frio congelante do mesmo deserto que se dá à noite. A Bíblia diz que as roupas de Israel, das pessoas, não envelheciam, nem suas sandálias apodreciam. Deus já mandou comida do céu, ou mandou alguns 40 anos no deserto. Todos os dias o povo podia acordar pela manhã bem cedinho e contemplar um milagre. Deus, o Pai de amor, enviando alimento, o pão dos anjos para alimentar seus filhos. Todos os dias um milagre extraordinário. 2 milhões de pessoas no deserto. Como é que eles iam se alimentar? Mas o Pai de amor proveu para eles um alimento que eles jamais imaginariam que pudesse ser provido daquela maneira. Quando faltou água, Deus tornou as águas amargas de mar em águas doces. Deus tirou a água da rocha para saciar a sede dos seus filhos. Deus, como um pai de amor, pegando o seu filho Israel e o conduzindo em meio ao deserto. Mas você pode perguntar assim: mas se Deus é um pai de amor, por que ele conduziu ou permitiu que o seu filho amado Israel pudesse andar tanto tempo em um deserto? Ok, Deus queria libertar seu filho, salvar seu filho. Ele estava no Egito, acostumado com os pecados ali cometidos, se esqueceram de Deus, e estava de tal modo que Satanás o colocou ali, lembra aquela expressão, aquela história, que se você jogar um sapo na água quente, ele vai pular, ele não vai ficar quieto, vai tentar sair daquela água quente para não morrer. Mas se você colocar ele numa água fria, esquentando bem devagarzinho, ele fica ali até morrer. Então Satanás estava esquentando o povo de Deus bem devagarzinho, para levá-los à perdição. Gostou da água do sapo? Sabia dessa? Então, é desse jeito. E aí, Deus então, ele vai tirar o seu povo do Egito. Ele tira Israel do Egito e leva para mais perto de si. Só que para salvar seu filho amado, seu povo, Deus, além de tirá-los do Egito, também precisava tirar o Egito de dentro deles, porque eles não confiavam em seu pai. Olha esse texto agora, lá em Êxodo capítulo 4,
4, verso 22 e 23. Êxodo, capítulo 4, verso 22 e 23. Êxodo, capítulo 4, verso 22, diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Você sabe que a última praga foi a morte dos primogênitos. A última praga que Deus derramaria foi a primeira que ele anunciou. E cada praga que antecedia esta última era uma advertência para que Faraó e os egípcios pudessem se converter, abandonar seus deuses e fazer o que Deus estava pedindo. Mas Deus, como um pai que muito ama, falou assim: ô Faraó, você está torturando meu filho, ou você liberta meu filho, para que ele possa estar mais perto de mim, eu possa cuidar dele, ou então eu vou castigar você, sua nação, e vou matar o teu filho, para você ver como é que é. E Faraó foi rebelde, não é? Até o final, até o fim. Deus executou o juízo. E agora eu quero que você vá lá agora para Oséias, de fato. Livro de Oséias, um livro que eu acho interessante, impactante, dramático. Oséias capítulo 11. Olha a partir do verso 1. Oséias 11, verso 1. Em diante. Diz assim: Oséias, profeta menor, depois de Daniel. Oséias capítulo 11, verso 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Um parêntese aqui. Sabe que Mateus, em seu evangelho, ao falar de Jesus, ele usa esse texto de Oséias capítulo 11, verso 1. Lembra que, para fugir do decreto de morte do rei Herodes, Maria e José, como seu filho, infante Cristo ali, fugiram para o Egito. Mas quando então a situação muda aqui em Israel, então Deus chama do Egito seu filho, que é Jesus Cristo, que é o tipo de Israel, é o Filho de Deus. Na verdade, Israel é o tipo de Cristo. E aqui, verso 2 diz assim: quanto mais eu os chamava, olha Deus falando com os seus filhos, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, uma forma diferente de chamar também o povo de Deus. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Olha que texto impactante. Eu acho esse texto extraordinário. Deus fala assim: olha, quanto mais eu chamo meu filho, mais ele se afasta de mim. Como pode eu que tanto amo, que quero o seu bem, que tenho uma solução para o seu problema, tenho uma cura para a sua enfermidade, eu estou chamando, clamando, mas quanto mais eu chamo, mais ele se distancia de mim. E veja, esse filho a quem Deus ama sou eu e você. E muitas vezes Deus nos chama para estar mais próximo dele. E eu insisto muitas vezes em estar distante de Deus. Às vezes próximo aqui na igreja, às vezes próximo em qualquer lugar que eu possa reclamar ou suplicar o auxílio de Deus. Mas às vezes são atitudes, escolhas, infidelidade que criam uma barreira entre mim e Deus. Está perto, mas está longe. Eu não tenho uma vida de oração como eu deveria ter. Eu não tenho um estudo da Bíblia de qualidade, diário, sistemático como eu deveria ter. Eu não tenho um envolvimento com Cristo. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se eu quero a presença de Deus ao meu lado, se eu quero mais de Deus em mim, eu tenho que caminhar segundo o que Ele ordenou. Quando eu vou visitar alguém, orar por alguém, dar estudos bíblicos, ir nos hospitais, qualquer que seja a missão ou envolvimento em sua obra, eu estou me colocando lado a lado a Cristo, colocando junto dele e permitindo que Ele leve as minhas cargas e os meus fardos. Quando eu estou mesmo na igreja, ou mesmo sou um cristão, mas me recuso a caminhar com Cristo, estou perto, mas estou longe,
Deus me chama, fala: filho, chegue mais perto, porque eu consigo, eu sou o único que pode curar a sua enfermidade, posso transformar a sua vida, trazer paz, alegria, salvar você para a eternidade. O objetivo de Deus ao caminhar com o seu filho e meu ao deserto era levá-lo para Canaã, uma terra boa que manda leite e mel. Nós também estamos indo para Canaã, Canaã celestial, muito melhor do que a terrestre, mas também estamos em um deserto. E o propósito de Deus, do Pai, é disciplinar seu filho, é curar seu filho. Mas Deus chama e ele se distancia. Olha o verso 3, como nós já lemos. Deus fala assim: tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que eu estava curando eles. Às vezes nas dificuldades, nas lutas, nas privações, nós reclamamos, não entendemos, nos afastamos ou nos tornamos infiéis a Deus, como foi o povo de Israel. Murmuravam, muitos deles murmuravam sempre. Deus derramou 10 pragas no Egito, abriu o mar vermelho, enviava comida do céu, água da rocha, mas eles continuavam a ser rebeldes. Quando chegaram na terra, no limiar da terra prometida, ali estava a bênção, ali estava um lugar de paz, mas eles olharam e interpretaram: é impossível recebermos, é impossível conquistarmos, é impossível tomarmos posse deste lugar. Vamos voltar para casa, vamos levantar um outro líder, vamos apedrejar Moisés, vamos voltar para o Egito. Mas que filho rebelde, né? Olhar para o povo de Israel e ver sua rebeldia, rebelião, é fácil aos nossos olhos, mas quão é difícil nós vemos em nós essa rebelião. Aos nossos olhos sempre somos bonzinhos, sempre somos um injustiçado, nunca somos um vilão, nunca somos aquele que pratica a injustiça, nunca somos aquele que negligencia, somos sempre aqueles que, os mocinhos da história. É difícil vermos o erro em nós mesmos, mas Deus queria dar àquele povo muitas bênçãos, aquela terra prometida, mas nós sabemos que sem fé é impossível recebermos o milagre de Deus. Então a fé é a mão que toma posse daquilo que Deus tem para nós. E às vezes a fé, irmãos, nós sempre pensamos assim: a situação se apresentou a mim, então eu vou ter fé nesse momento para que o milagre possa acontecer nesse momento. Às vezes Deus requer de você uma fé que perdure por anos, uma fé que seja exercitada, amadurecida e que cresça. Lembra de Abraão? Abraão foi chamado com 75 anos de idade, foi feita a promessa de uma enorme descendência, de prosperidade, de bênçãos. Quando foi que Abraão foi ter o filho Isaac? 25 anos depois, com 100 anos. E depois de mais 20 anos, Deus fala assim: pega Isaac e mata ele, sacrifica. E ele foi. E aí? O povo não entendeu que Deus estava curando eles. Por que o deserto, irmão? Porque é no deserto que eu permito que Deus possa abrir meu peito e fazer a cirurgia. Situações normais, eu sou indiferente, eu sou insensível. Deus precisa me levar a situações dramáticas e sensíveis para que eu possa permitir que Ele possa me moldar. Então, no deserto, Ele vai te dizer: toda provação recebida por meio da fé são ferramentas nas mãos de Deus. Toda provação recebida com fé. Nenhuma provação recebida com fé tem capacidade de nos destruir, nos levar a sucumbir, senão unicamente nos levar a sermos mais fortalecidos. Verso 4, olha o verso 4 que Deus diz, 11 verso 4: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha Deus, cuidando do seu filho. Me inclinei para dar-lhes de comer. Bom, em Oséias ainda, no capítulo 5, verso 13, esse texto deixa claro duas coisas. Vamos ler ele. Capítulo 5, verso 13 de Oséias diz: volta uma página. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Esse verso deixa claro
que o filho está doente, que Israel estava doente, sua chaga, sua ferida. Ele viu a sua enfermidade. Nós vemos a nossa doença. Mas aqui diz que o Filho de Deus, a quem tanto Ele ama, ao invés de buscar a cura em Deus, Ele buscou nos reinos inimigos, fez pactos com reis pagãos, e por vezes, nós e muitas pessoas, que Deus quer amar, quer curar a sua enfermidade, busca em diversas fontes diferentes, diversos meios diferentes, a cura do seu problema, a resolução do seu conflito. Só que Deus fala assim: filho, só eu tenho a cura da sua enfermidade. Só eu sou a fonte para você. Se você ir de um lado para outro, você só vai aumentar a sua frustração, sua decepção e suas dores. O filho está doente, mas busca em outro lugar a cura para a sua enfermidade. E aí no capítulo 5 ainda, verso 15, Deus deixa claro que Ele é o único remédio. Capítulo 5, verso 15 diz assim: irei, diz Deus, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, iremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Lembra da parábola do filho pródigo? Deus não vai nos forçar. Se nós insistirmos em seguir um caminho contrário de Deus, nos afastarmos dele, Ele vai respeitar a nossa vontade e ficar no meu lugar, olhando ao longe, desejando que meu filho possa cair em si e retornar. Ele vai passar por angústias, porque longe de mim não há paz, não há segurança, não há alegria. E quando ele estiver angustiado, ele vai me buscar e vai falar assim: vamos tornar para o Senhor, porque Ele fez a ferida, Ele mesmo vai curar. E aí então, verso 9 deixa claro uma outra verdade. 13, verso 9 de Oséias. Olha aí, pastor, uma página. 13, verso 9 de Oséias diz assim: Deus diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A maior parte das nossas lutas, né? Somos nós mesmos culpados. Estamos colhendo aquilo que plantamos. Uma das formas de juízo de Deus é nos deixar colher as consequências das nossas ações. Isso é uma forma de juízo e severa, porque nós constantemente atraímos coisas ruins para nós e nem percebemos isso. Deus fala: a tua ruína vem só de você, e a tua cura vem só de mim. Vem só de mim. E aí, no capítulo 6, volta uma parte de novo, no 6, verso 4, encontramos um pai de amor que, com lágrimas nos olhos, nos diz mais uma verdade para que vocês que somos filhos amados de Deus. 6, verso 4 diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó meu filho, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Olha o que Deus diz: que farei de você, meu filho, eu te amo tanto, mas constantemente você me busca quando você está angustiado. Mas quando a situação muda, quando a sua dor é aplacada, você desaparece. Me lembro de uma jovem que eu estudei com ela lá na minha terra, e ela falava assim: olha, Deus fez muitos milagres em minha vida. Eu buscava e eu fazia promessas e pactos com Deus, e Ele sempre cumpria o pacto que eu fazia com Ele. E eu sempre quebrei todos os pactos. Ela falava assim: eu sempre quebrei todos. Diz assim: Senhor, se o Senhor fizer isso e aquilo, eu volto para a igreja. Deus ia lá e fazia. E ela voltava para a igreja. Mais uma vez, Deus fez mais um milagre na vida dela. Passou um pouco, voltou lá, e aí falou assim: olha, uma hora, a última oportunidade vai ser dada. E o comportou me falou dela, eu fui lá visitar ela, aí ela veio para a igreja, começou a estudar Bíblia e tudo mais, mas era muito complicado. Logo nessa fase do domingo. E ela reconhecia: eu só busco a Deus quando eu preciso de alguma coisa. Quando Ele me concede o que eu estou pedindo,
aí eu abandono a Deus. E como nós somos assim, não é? Deus fala assim, filho, quando você está angustiado, você vai à igreja e as pessoas fazem campanha de oração, vão à igreja, oram, se emocionam, fazem promessas, mas quando a situação muda, logo a pessoa desaparece. Deus fala assim,